Hoje recebemos um convidado que carrega consigo força e fé, o amor pela pátria e o compromisso com a verdade. Natural de Campo Grande, formado em Geografia, Economia e Direito, ele iniciou sua trajetória política enfrentando a velha política, denunciando a corrupção e liderando milhares de pessoas nas ruas. Conservador nos costumes, liberal na economia, cristão e patriota, ele tem dedicado sua vida pública a defender valores que sustentam a nossa sociedade: Deus, pátria, família e liberdade. Deputado estadual por Santa Catarina, com uma atuação firme em prol da segurança pública, da liberdade de expressão, da família e do empreendedorismo, ele vem percorrendo todo o estado, ouvindo o povo e transformando demandas em projetos reais. Hoje, aqui no podcast, temos a honra de receber o deputado Alex Brasil. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Pod Talk, depois de quase um ano de pausa. Nosso último episódio foi lá em outubro do ano passado, antes das eleições, e hoje estamos retornando com esse quadro de uma maneira muito especial. Estamos recebendo, na verdade não, ele é que está nos recebendo aqui no gabinete, deputado Alex Brasil. Muito obrigada por receber a equipe da Prospere Agência com o nosso quadro Pod Talk para falar de um assunto tão importante que é política e, é claro, né, comentar um pouquinho sobre como foi as manifestações no último domingo, que foi lindo demais, para todos nós que acreditamos na verdadeira direita, nessa política que defende, né, pátria, família, Deus em primeiro lugar. Então, queria que você pudesse, né, primeiro se apresentar e depois contar um pouquinho primeiro da história. Como assim nasceu o Alex Brasil? Como que você se tornou deputado? Fala um pouquinho pra gente. Obrigado, fico muito honrado em saber, inclusive, que eu tô voltando com vocês depois de tanto tempo, né? E é uma honra estar recebendo vocês aqui no gabinete hoje. A gente realmente faz essa entrevista logo após uma das maiores manifestações que a gente fez nos últimos anos. E eu confesso que eu estava com bastante saudade disso, porque ficamos aí alguns anos sem fazer, desde o fatídico 8 de janeiro. E eu, quando fizemos em agosto passado, eu falei, acho que agora o pessoal vai voltar. E graças a Deus voltamos, né? 7 de setembro foi histórico. E o Alex Brasil surgiu exatamente disso, de manifestações de rua, desde a época do Fora Dilma, numa disputa eleitoral acirrada com Aécio Neves, que até hoje eu não engulo que aquela eleição foi daquela forma. Mas, enfim, acho que ali as grandes lideranças de direita começaram realmente a sair do casulo e ir para as ruas mostrar que estavam indignados, que precisavam fazer alguma coisa pelo país. A gente conseguiu ter êxito, né, nas nossas pautas. Lembro claramente que era Fora Dilma e Lula na cadeia. As duas coisas nós conseguimos. Nós não sabíamos que depois ia haver uma reviravolta tamanha que o presidiário voltaria a presidir esse país. Mas durante todo o governo Bolsonaro, a gente também fez manifestações incríveis, sempre dando apoio a ele, defendendo as nossas pautas, liberdade, democracia, e eu acho que a maioria de nós aqui fica arrepiado quando fala que o lado de lá está defendendo democracia, sendo que a gente sabe que onde existe o socialismo e o comunismo instalado não existe democracia nenhuma. Então, para mim, hoje, voltar a fazer essas grandes manifestações na rua é simplesmente voltar à minha origem, porque eu comecei isso quando eu não era deputado, era só mais um cidadão indignado, como muitos, e fiz até um discurso emocionado nessa última, falando sobre isso. 12 anos fazendo isso, 12 anos às vezes como se fosse a primeira vez. E a gente sabe que a nossa geração é uma geração que veio com essa missão de não deixar o nosso país sucumbir. E eu creio muito nisso e eu espero que muito em breve, já no próximo ano, a gente consiga retomar esse nosso governo federal e voltar a fazer esse Brasil ser o Brasil que a gente merece. E, Alex, lá atrás, né, quando você começou com essa movimentação toda, chamando o pessoal para a rua, né, chamando atenção realmente para poder olhar a política de um jeito correto, como foi que isso aconteceu? Que bichinho te mordeu? Porque a maioria dos jovens, né, 12 anos atrás, jovem ainda, às vezes quer se abster, né, de deixar sua opinião, de fazer por isso, porque acha que não é pra eles, né? Eu já vi muito jovem falando assim, deixa que as outras pessoas pensam nisso, eu vou pensar nisso depois. E como que foi pra vocês? O que bichinho foi esse que mordeu você lá e que fez você, né, ir pras ruas, realmente buscar a voz e ser ouvido naquele momento?
Olha, eu vou te falar que tem certas coisas que eu acho que às vezes é meio intrínseca e nasce dentro da gente. A gente aflora se quer ou se não quer do nosso livre-arbítrio. Eu sempre, desde criança, fui meio líder de turma, líder de classe, líder de futebol, líder da onde me envolvia com festa junina. E aí, de repente, eu não nasci aqui, eu nasci no Mato Grosso do Sul, que faz a minha história ser um pouco mais, vamos dizer assim, acirrada das lutas que eu travei. Uhum, Cheguei aqui há 20, agora cheguei em 2003, há 22, 23 anos, passa muito rápido. uhum, Mas quando eu cheguei aqui, cheguei no momento que o Lula estava se tornando presidente da República. E eu uhum. confesso para ti que naquele momento eu me sentia meio ET, porque todo mundo acenava pro Lula achando que ele era o salvador da pátria, que ele era o cara que ia tirar os pobres da pobreza, e a Uhum, realidade de fato mostra que isso nunca aconteceu. E eu era totalmente contra ele. E ali eu comecei a me envolver com algumas ações mais ligadas à política, coisa que até no meu estado de origem eu não me envolvia, até uhum, pelo momento que eu vivi lá não era tão acirrado assim, né, a questão da política, da ideologia. E quando eu cheguei aqui, parece que eu fui descobrindo qual que era a minha missão de estar em Santa Catarina, né? Eu, quando fiz a minha primeira manifestação, eu nem fiz ela em Floripa, nem em Santa Catarina, eu fiz ela na Paulista. E ali mesmo Uau. eu discursei para 1 milhão de pessoas. Então, tipo, aquilo ali foi para mim um marco na minha vida de dizer, pô, como que alguém sai lá do Mato Grosso do Sul, vai morar em Santa Catarina e de repente está discursando na Paulista para 1 milhão de pessoas. Uhum, E aí eu trouxe aquela bagagem, daquela experiência que aconteceu lá na Paulista para a minha realidade aqui local. E uhum. passei a dar-me um jeito, porque a gente às vezes eu falo, eu deixava de pagar, sinceramente, abrindo meu coração, eu deixava de pagar a conta da minha casa para alugar caminhão e colocar na rua. É meio loucura isso, né? Tipo, você tá com o orçamento super apertado, mas você tem que colocar um caminhão Uhum, na rua para mexer com o povo, para clamar por aquilo que a gente acredita. E eu fui fazendo isso. E hoje já vai fazer 12 anos que a gente entende que isso era parte de uma missão de vida. Acho que é isso uhum, que eu tentei transmitir dessa vez nessa manifestação. Eu acho que naquele momento foi crucial que todas as pessoas que sentiam dentro de ti esse desejo de fazer algo diferente, e muitos não acreditavam. Eu tenho uhum, isso muito forte dentro de mim na Paulista ou aqui, o pessoal fala, isso não vai dar em nada. Deu, uhum. derrubamos a Dilma, prendemos o Lula, Claro. fortalecemos o Bolsonaro enquanto deu, e agora Uhum. precisamos novamente nos reagrupar e voltar a conquistar o nosso país. E falando da manifestação do último 7 de setembro, quais são as expectativas, né, depois de todo mundo ter ido para a rua? Realmente foi lindo no Brasil todo. É, foi lindo ver a movimentação do povo aqui mesmo em Florianópolis. Realmente dá orgulho de morar nesse estado. Eu moro aqui só tem 4 anos, mas eu também vim de um estado muito de direita, que é Rondônia. Então lá o povo também era muito de ir pra rua, defendeu isso, apesar de que aconteceu lá o que aconteceu também em alguns estados, né? Pessoas camufladas surfou na onda e Sim, acabaram ocupando espaços que não eram delas de verdade, porque elas não compactuavam de verdade com essa ideologia que a gente defende. E sim. eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso também, né? Dentro do nosso cenário, o ano que vem é um ano de eleição novamente, mais uma vez tem que ir para as ruas, tem que Sim, pedir voto. sim. E como que o senhor também está se preparando para isso, né? A eleição está chegando, então tem que se preparar. Para mim, eu tenho conversado com a minha equipe, é tão gratificante esse momento que eu estou vivendo no sentido pessoal, porque eu passei 12 anos fazendo isso e muitas vezes meio no anonimato, né? Você começa a aparecer um pouco Uhum, mais porque você fica em cima do caminhão, mas muitas coisas são feitas meio no anonimato. E eu defendi com tanta garra o Bolsonaro por ser um cara que eu tive agora a oportunidade de falar para o filho dele, para o Carlos Bolsonaro, em cima do caminhão, quando ele veio me agradecer por tudo que ele viu aqui, pela forma como ele participou. E eu falei, Carlos, na verdade, eu só existo por causa de vocês. O teu pai, quando ele se elegeu, ele abriu um portal para que pessoas como nós, uhum, que não éramos ninguém, pudéssemos, de repente, ter mais voz e oportunidade de chegar onde nós chegamos. De uhum, estarmos hoje numa Assembleia Legislativa, você como vereador, e tantos outros que se elegeram porque as pessoas acreditaram que eles pensavam igual ao teu pai. E porque eles poderiam fazer a diferença igual ao seu pai. Dentro, logicamente, da sua limitação. Porque o seu pai é uhum, grande demais e ninguém pode se comparar a ele uhum, por tudo que ele já fez. E faz por nós. Então, a minha ideia é realmente essa, da gente conseguir contagiar o máximo possível de pessoas e ajudar a organizar para que a gente, com a nossa experiência, possa sempre acontecer de forma muito ordeira, e eu sempre deixo isso claro. Nós fizemos todas essas manifestações e nunca deixamos um copo de plástico pelo chão. As ações da uhum, direita são e serão sempre assim, cívicas, honestas, sem truculência, sem baderna, sem sujeira,
Então, o 8 de janeiro que aconteceu ali em Brasília não representa o histórico da direita. E eu falo claramente que tinha gente infiltrada ali para tentar contaminar a nossa população, o nosso povo, e infelizmente eles acabaram conseguindo fazer isso para que muitas pessoas inocentes hoje tenham que responder de forma injusta por algo que não cometeu, que são aquelas depredações de patrimônio público, todas aquelas coisas horríveis que a gente viu lá. E as pessoas às vezes não entendem, né? Principalmente o outro lado, quando a gente vai pra rua pedir anistia, por exemplo, porque elas não entendem que realmente quem estavam lá eram trabalhadores, pais e mães de família, né? Eu tenho um primo que ficou preso por 8 meses, saiu de lá com uma tornozeleira eletrônica e a vida dele não consegue mais voltar ao normal, né? Porque o trauma que para um trabalhador causa você ficar na cadeia é algo que é irreversível. E é por isso que a gente vai pra rua gritar, porque não são bandidos que estão lá, né? São pessoas que merecem ser tratadas como pessoa. E aí a gente não vê os direitos humanos lutando por essas. A gente só vê os direitos humanos, às vezes, lutando por quem não merecia essa luta, né? E levantando bandeiras que não são as que a gente realmente acredita. E eu queria que você pudesse falar, você acredita que a gente vai conseguir algum resultado em relação a isso? Ou a gente só pode contar com a fé mesmo e com a esperança? Quando muitos diziam que eu era uma pessoa, você acredita em coisas que todo mundo duvidava que eu ia morar em Santa Catarina. Eu tive que fazer 3 faculdades, fazer alguns concursos públicos e eu consegui fazer com que desse certo e eu vim embora para Santa Catarina. E hoje eu acredito que eu consegui entender por que eu queria vir tanto para Santa Catarina. Eu acho que eu consigo contribuir de alguma forma para esse estado da forma como eu venho contribuindo. Só que também é uma outra coisa que eu agradeci o Renan, agradeci o Carlos Bolsonaro pelo que o irmão dele está fazendo com o Eduardo. Que chance nós teríamos hoje de vencer esses ministros do STF só dentro do nosso país? Se é eles que julgam eles próprios, se é eles que estão fazendo essas barbáries, desrespeitando a nossa Constituição e perseguindo pessoas que não comungam das ideias dele. Nenhuma. Se hoje a gente tem uma luz no fim do túnel e eu tenho clareza de que as pessoas voltaram a sair nas ruas porque elas perceberam, surgiu uma luz no fim do túnel, que é a Lei Magnitsky, que é o que o presidente Trump está olhando para o Brasil, já deu inúmeras declarações de que aqui nós temos um governo de extrema esquerda que está destruindo com a nossa democracia, com a nossa liberdade, com o direito do povo até de reivindicar. Então acho que essa chama se reacendeu e muito por conta do Eduardo Bolsonaro, que abriu mão de tudo que ele tinha aqui, tá correndo risco até de perder o próprio mandato, mas está lá fazendo a interlocução, né, e demonstrando para o governo americano, que é a maior potência do mundo e de maior liberalismo e liberdade do qual nós defendemos, que aqui está tudo errado. Que aqui tem um violador de direitos humanos, que é o Alexandre de Moraes, que está arrebentando com todos nós. Então, acho que isso faz com que a gente tenha esperança. Eu sei que o presidente Bolsonaro vai ser condenado. Eu sei que, infelizmente, a injustiça vai prevalecer sobre o seu julgamento. Um julgamento totalmente contaminado, com vícios, com delações que não se sustentam, sem prova de nada, mas ele vai ser condenado. Eu quero crer que, a partir do momento da condenação dele, os ministros do STF vão recuar um pouco no sentido não de abrandar a pena ou de rever a condenação, mas vão abrandar no sentido de fazer com que o Congresso, ou permitir, porque é praticamente isso que acontece hoje, que o Congresso, dentro da Câmara de Deputados Federais e o Senado, possa voltar à anistia. E aí vai ficar aquela situação, não, nós do Supremo fizemos a nossa parte, condenamos, mas o conjunto político fez a anistia e liberou. Quero crer que esse seja um encaminhamento para que possa haver uma pacificação. Hoje, em pleno comissão da CCJ, eu tive que responder a um deputado do PT que no nosso passado, se não houvesse anistia, a gente nem estaria talvez enfrentando o que nós estamos enfrentando hoje, porque todos os agentes políticos da esquerda, extremistas que assaltaram o banco, que mataram policiais com bomba, militares, perseguiram, né, pessoas, inclusive da própria ala ideológica, mas que queriam sair fora, eles não deixavam, eles matavam, era atos de guerrilha. Essas pessoas receberam anistia, e mais do que anistia, ainda são indenizadas hoje, por crimes que realmente cometeram. Agora, do nosso lado, temos muitas pessoas inocentes, mães de família, que não conseguem mais sequer conviver e ajudar na convivência do filho, na alimentação, no mais básico do básico, que é algo que uma mãe pode fazer, porque está condenada a 14, 17 anos de prisão. Então, acho que isso não vai dar paz para o nosso país nunca, né? Isso vai nosso país sangrar. E eu espero que muito em breve a gente consiga passar a anistia e resolver parte dos nossos problemas.
Olha só. E deputado, em relação ao estado de Santa Catarina, o mandato de deputado, queria que você pudesse falar sobre o trabalho que já foi desenvolvido, né, até aqui, qual é os projetos para esse futuro, ainda tem mais um ano aí de trabalho, né, até vir a próxima eleição, e pudesse compartilhar quais foram os principais projetos, né, o que já foi votado e aprovado, já está em andamento, aquilo que ainda está brigando para ver se consegue aprovação. O meu papel aqui, além de eu considero bons projetos que a gente tem encaminhado para a Assembleia para tentar aprovar, é não deixar que projetos ruins sigam adiante. Porque como eu estou na CCJ, um dos papéis nossos muito importantes na CCJ é avaliar se há constitucionalidade do projeto e até onde ele vai beneficiar ou não o Estado. Porque da esquerda a gente espera sempre do pior. É mais imposto, é mais cobrança em cima do trabalhador, que supostamente ele diz que defende o trabalhador, mas não para de criar taxa em cima do trabalhador. E além de vários projetos de ideologia de gênero, criando cota para trans. Hoje eu também falei sobre isso na CCJ, apresentei um projeto ali para tentar acabar com essa sacanagem que está acontecendo. A pessoa às vezes não tem meritocracia nenhuma, não tem conhecimento nenhum, mas consegue passar no concurso de anestesista na UFSC, tirando 4 pontos alguma coisa, derrotando uma mulher que era ter sido a mais bem aprovada ali com 8,9, porque ele era trans e a mulher não tinha direito à vaga. Uma vaga e deram para trans. Isso é um absurdo. Isso é uma vaga direcionada, tentando contaminar cada vez mais o ambiente público. Então a minha ideia realmente é poder fazer a apresentação de bons projetos, impedir que projetos ruins tramitem. Tenho dado muita atenção para a segurança pública, a gente é referência nisso no país. Criei uma frente parlamentar em apoio aos policiais penais e os agentes socioeducativos. Estou percorrendo o estado também para visitar os nossos presídios, não apenas para ver como é que estão as suas instalações, estrutura, mas também o nosso pessoal, que precisa de uma atenção especial, porque lidam com um ambiente mais hostil que nós podemos considerar. Então, acho que esse é um papel, percorrer o estado todo. Já estou alcançando aí quase 150 cidades percorridas em 8 meses. É bem desafiador, só quando você vai para campo que você entende quanto isso é desafiador. E eu quero, até o final do meu mandato, e quero considerar que esse é o meu primeiro mandato de outros que virão, dizer, eu participei presencialmente dos 295 municípios de Santa Catarina. Eu fui até a ponta, eu verifiquei o que está acontecendo. Pra você ter uma ideia, tem cidades que a gente tem que pegar 1h30, 2 horas de estrada de chão e lama e barro, que quem não convive nessa realidade não sabe que Santa Catarina tem estradas tão precárias. Vejo o governo realmente avançando muito nessa questão de infraestrutura, mas só quando você vai a campo que você vê, tem gente que tem que andar 2 horas para ter um bebê. E muitos relatos de que o bebê nasceu no caminho entre a cidade e o hospital mais próximo. E isso é ainda a realidade de Santa Catarina, que as pessoas não sabem disso. Deputado, isso era muito comum de onde eu vim, né? Lá em Rondônia acontecia bastante, mas realmente é surpreendente ouvir que Santa Catarina ainda acontece, porque é um estado razoavelmente pequeno, né? Mas com certeza ainda tem lugar para se desenvolver, né? Muitos desafios. Foram 20.271 votos, né? Na última eleição. Eu sou boa de números, né? Trabalhei no banco, você sabe, a cabeça fica boa. E essa quantidade de votos veio a maioria da capital? Como que foi a distribuição disso? Como que foi o trabalho durante a campanha, deputado? Porque... Hoje que eu estou, né, dentro de uma estrutura, eu posso ter os 2 parâmetros. Eu fiz esses 20 mil votos, mas sem ter estrutura nenhuma. Apenas a minha voz, as redes sociais, que o Lula sonha em censurar, e eu alcancei voto praticamente no estado todo. Dos 295, acho que só 40 municípios eu não tive votação, o resto eu tive em todos. Às vezes 6 votos, às vezes uma família, mas que me acompanhava, gostava das nossas ações, das nossas histórias, e assim foram conquistando confianças ao ponto de me dar um voto. Só que o que eu te falo? Hoje, com essa minha peregrinação pelo estado, me fazendo presente, o que mais me agrada às vezes é chegar numa região e falar, nossa, nunca um deputado veio aqui. E acontece. Então isso mostra para mim que eu realmente estou fazendo a diferença para aquela região, para aquela comunidade. E a minha ideia é justamente essa. Os 20 mil votos eu não consigo te mensurar hoje quem são. Mas as próximas votações que eu tiver, além dessa que vai vir pela rede social, das pessoas que me seguem, que eu infelizmente não consigo apertar a mão de todos, né? Mas esses
esses novos públicos que estão surgindo através das visitas, da minha dedicação em fazer o recurso, chegar lá, às vezes para melhorar uma estrada, um hospital, uma escola, essas pessoas eu sei que elas existem, eu vou estar apertando a mão de todas elas e a gente vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Acho que quem tem um mandato tem que ter isso dentro de si. A gente tem, querendo ou não, o poder de transformar a vida das pessoas, seja com envio de recurso, seja de estar presente, de cobrar melhorias de quem está na gestão do estado ou do município, porque um prefeito te recebe diferente também para você ser deputado. Então, acho que esse é, vamos dizer assim, com perdão da palavra, o grande tesão de ser deputado. Você poder fazer a coisa certa, chegar na ponta. Você poder fazer a melhoria na vida de uma família. E é por isso que a gente está aqui. Que demais, deputado. Que bom conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, de tudo que vem acontecendo nesse mandato. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse realmente um recado. Nosso público é um público jovem, é uma galera que ainda está meio apática à política, que ainda está em dúvida. Eu também fui jovem, também estudei em escola pública, em faculdade pública, universidade, né? Então eu entendo tudo que é inserido na cultura ali dentro da universidade, principalmente. Me lembro que quando eu fui para a universidade, era o sonho de toda a família que um filho pudesse cursar uma universidade pública, e agora eu vejo os pais com medo de enviar os filhos para uma universidade pública, e isso dói no meu coração, porque assim, fez muita diferença na minha história, em tudo que eu construí depois de ter cursado aquilo. E agora você vê o que era sonho se tornar um medo, né? E que você pudesse deixar um recado mesmo para esse jovem, para que ele saiba o que escutar, o que ouvir, o que estudar, para que ele não seja massa de manobra na mão de alguns que ficam implantando ideias que não vão levar o nosso Brasil realmente para o rumo certo, né? E eu só pude ter consciência disso o dia que eu empreendi. Eu acho que o melhor remédio para o comunismo é o empreendedorismo, viu, deputado? E a campo, né? Trabalhe de verdade como empreendedor, que você vai ver que aquilo que eles tentam nos ensinar é uma mentira deslavada. Dinheiro não cai do céu, né? Não. Só com muito suor e trabalho. Tem um momento muito marcante na minha passagem por Santa Catarina, que foi quando eu cheguei na UFSC e fiquei tão chateado, tão irritado com aquilo que eles tinham trancado todos os portões da UFSC e não deixava sequer os pais entregarem os filhos no colégio de aplicação, que é uma escola de criança, fica dentro da unidade da UFSC. Eu fui até a loja mais próxima, onde eu achei um alicate gigante e cortei aquelas correntes, abri aquele portão e falei, aqui não é tarde de vagabundo, quem quiser estudar vai estudar e vocês não vão interromper mais o ensino por aqui. E aquilo viralizou de um tanto, isso já faz alguns anos, né? E o pessoal até hoje me reconhece, às vezes na rua, você é o rapaz que cortou as correntes da UFSC. E aquilo ali foi muito simbólico, né? Porque realmente é o que a gente precisa fazer. Dentro da UFSC, dentro da UDESC, eu sei que o ambiente muitas vezes é hostil para quem é de direita, mas a gente ainda, eu quero crer que a gente é maioria. E infelizmente a maioria, às vezes, para não criar desavenças com os professores, desavença com colegas, prefere entrar mudo, sair calado, fazer o seu, tirar sua nota e sair o quanto antes daquele ambiente hostil. Mas não estou eu aqui dizendo que você tem que fazer um enfrentamento, que você tem que criar uma série de desavenças dentro do teu ambiente escolar, mas você precisa defender suas ideias. Eu sou exemplo disso, que indignado como eu fui, defendi o que acreditava, consegui trazer mais pessoas comigo. Hoje a gente não está sozinho, hoje a gente é cada vez um grupo maior e lógico que eu convido todos os jovens a fazerem parte disso, porque infelizmente a gente ainda percebe que nas nossas manifestações a grande maioria é da velha guarda, 40, 50, 60... Tem uma senhora de 99 anos que não perde uma manifestação, está sempre com a gente. Então, isso é um grande exemplo de que a geração passada ainda tenta segurar esse país. Mas e as próximas gerações? A gente fica triste quando a gente vê que uma marcha da maconha, ou um evento com a Anitta e outros que defendem drogas e apologias que não é o que a gente gostaria de que defendessem, mas isso arrasta multidões de jovens. E isso nos preocupa muito. Então, o meu pedido é, vocês não estão sozinhos, você tem voz, você tem mais gente para estar ao seu lado, e não desanime, não deixe de lutar. O nosso país é um país, como o nosso presidente Bolsonaro, é um país diferenciado, com inúmeras riquezas, que nenhum outro país tem. Nós só precisamos dar jeito no nosso povo, e separar o joio do trigo, tirar essa militância de esquerda do poder, e daqui a pouco a gente voltar a recuperar o trilho certo dessa nação.
É isso, e se você é jovem e às vezes discorda, né, das coisas que estão sendo ditas aqui, a única coisa que eu te peço é estude um pouco mais, pesquise um pouco mais, as informações estão todas aí. E é só você pesquisar um pouquinho e deixar de escutar só o que os outros estão dizendo, que realmente você vai encontrar o fio da meada e vai encontrar o caminho correto. Não seja um esquerdista de iPhone. É muito fácil defender que todo mundo tem que doar uma parte do seu, mas você jamais vai abrir mão do seu iPhone. Faça o que é certo. Produza, que a colheita vem. E a produção, né, deputado? Tem que trabalhar. Do mesmo jeito que você tá aí, ó, já correndo 150 cidades do estado e tem como meta atingir as 295, né, se eu não me engano, é trabalho, porque não é sentado na cadeira do gabinete, no ar-condicionado, que você consegue fazer isso. Eu acho que realmente, pra gente é uma alegria ver que ainda existem políticos que entendem pra que serve essa cadeira, entendem qual é a responsabilidade de representar um povo, porque não é simples, não é fácil, mas é possível. É possível ser sério na política. Por muitos anos eu escutei que se você entrasse pra política você não seria sério. E eu falei assim, eu não consigo acreditar nisso, né? É a primeira vez que eu me envolvi numa política, eu tinha 16 anos de idade, no Mato Grosso do Sul, lá em Paranaíba, que foi onde eu fiz a minha universidade. E ali eu tive o primeiro contato. E ali eu percebi que realmente tinha suas dificuldades, que existem algumas laranjinhas podres, mas é possível tirar elas do meio das boas. E, como diz, né, o Martin Luther King, o que me incomoda não é o som dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então não dá pra gente ficar calado mais. Por isso que nós estamos retornando aqui com o PodTalk. Nós vamos, a partir de agora, buscar políticos sérios e corretos para trazer esse lugar de fala, para que eles possam cada vez mais divulgar aquilo que a gente acredita e poder apoiar. Porque é possível a gente mudar de novo o nosso país, trazer ele de volta para os trilhos, como ele estava crescendo, né? E tirar ele dessa estagnação, porque parece que a gente está encalhado num banco de areia, gente. E a gente tem que sair disso o mais rápido possível. Obrigada, viu, deputado? Eu que te agradeço, vocês são sempre muito bem-vindos, parabéns pelo retorno, precisando realmente multiplicar essas vozes. E para aqueles que ainda não acreditam, acreditem. Quando a gente começou essa história aqui, ninguém acreditava. Ninguém acreditava que eu chegaria em Santa Catarina, ninguém acreditava que ele derrubaria Lula, nem a Dilma, muito menos que elegeria um presidente de direito como Bolsonaro. E tudo foi possível. A gente vai retomar o ano que vem, tenho certeza disso. É isso aí. Se você escutou até aqui, ó, se inscreve nesse canal, envia essa entrevista para todo mundo que precisa conhecer um pouco da história do deputado Alex Brasil e vem com a gente nessa caminhada que tem muita coisa legal a ver, tá bom? Te espero e comenta aqui o que você achou dessa entrevista.